Muitas mulheres, em algum momento da vida, se veem desiludidas com os relacionamentos heterossexuais. Essa desilusão não surge por acaso, ela é resultado de experiências repetidas, expectativas frustradas e padrões emocionais que nem sempre correspondem à realidade. É importante compreender que sentir-se desiludida não é sinônimo de fracasso, mas sim um sinal de que algo precisa ser analisado e compreendido. Neste vídeo, vamos explorar as razões pelas quais mulheres se sentem desanimadas com relacionamentos heterossexuais, os sinais que indicam essa frustração e as consequências emocionais que podem surgir. Também vamos discutir estratégias práticas para lidar com esses sentimentos, transformar experiências negativas em aprendizado e construir uma relação mais saudável consigo mesma e com os outros no futuro. Nosso objetivo é oferecer uma visão clara, baseada em psicologia e observação social, mostrando que a desilusão pode ser uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Compreender as causas, sinais e caminhos para superar frustrações é o primeiro passo para retomar controle sobre a própria vida afetiva, sem abrir mão de autoestima, autenticidade ou bem-estar emocional. Capítulo 1. O que leva à desilusão? A desilusão em relacionamentos heterossexuais surge de uma combinação de fatores internos e externos que se acumulam ao longo do tempo. Muitas mulheres enfrentam frustrações quando expectativas emocionais e práticas sobre seus parceiros não são atendidas. Isso inclui comportamentos percebidos como imaturos, falta de comprometimento, comunicação ineficaz ou até traições. Cada experiência negativa reforça uma sensação de cansaço emocional e de que as coisas nunca dão certo, criando um padrão de desconfiança e desapontamento. Outro aspecto importante são os valores e objetivos desalinhados. Quando uma mulher percebe que está investindo tempo e energia em alguém cujas prioridades e intenções não correspondem às suas, a decepção se torna inevitável. Essa falta de alinhamento não se limita apenas à vida afetiva, mas também a expectativas de apoio emocional, divisão de responsabilidades e planos futuros. Experiências passadas também desempenham um papel central. Relações anteriores, vivências familiares e modelos de comportamento observados durante a infância influenciam diretamente a forma como uma mulher percebe o amor e os relacionamentos. Situações de negligência, conflitos não resolvidos ou exemplos de relações desequilibradas podem criar padrões inconscientes que se repetem, intensificando a sensação de desilusão. Ao compreender essas causas, fica mais claro que a desilusão não é uma falha pessoal, mas sim um reflexo de experiências acumuladas e padrões sociais e emocionais. Reconhecer esses fatores é o primeiro passo para analisar a própria trajetória, entender onde estão os pontos de frustração e iniciar um processo consciente de mudança. Capítulo 2. Pressões sociais e estereótipos. Além das experiências pessoais, as pressões sociais e os estereótipos de gênero desempenham um papel significativo na desilusão de muitas mulheres com relacionamentos heterossexuais. Desde cedo, a sociedade transmite expectativas rígidas sobre como mulheres e homens devem se comportar dentro de uma relação. Papéis tradicionais, como a ideia de que a mulher deve ser compreensiva, ceder ou priorizar o parceiro, e que o homem deve ser sempre provedor e emocionalmente distante, criam padrões difíceis de serem cumpridos. Essas expectativas invisíveis geram frustração quando a realidade não corresponde ao ideal aprendido. Mulheres podem se sentir sobrecarregadas ao tentar manter o equilíbrio entre sua própria autenticidade e o que se espera socialmente. Ao mesmo tempo, homens também sofrem pressões, e o descompasso entre essas tensões pode gerar conflitos recorrentes e frustração emocional para ambos. Os estereótipos reforçam comparações e percepções negativas. Por exemplo, a crença de que todos os homens são imaturos ou pouco comprometidos pode reforçar a desilusão quando se repetem padrões negativos. Da mesma forma, mulheres podem se cobrar por padrões de perfeição, acreditando que deveriam tolerar mais ou fazer o relacionamento funcionar, mesmo quando isso prejudica sua autoestima. Essas influências externas criam um cenário em que a desilusão não é apenas resultado de experiências individuais, mas também de expectativas culturais e sociais. Compreender essas pressões é essencial para separar padrões internos de imposições externas, identificar frustrações genuínas e perceber onde é possível agir para redefinir relacionamentos de maneira consciente e saudável. Capítulo 3. Sinais de desilusão. Identificar que a desilusão está presente é um passo fundamental para lidar com ela de forma consciente. Muitas mulheres nem percebem que estão desanimadas até que alguns sinais claros começam a se manifestar no dia a dia.
Um dos sinais mais comuns é a perda de confiança nos parceiros ou no relacionamento em si. Pequenos erros ou comportamentos repetitivos passam a ser vistos com exagero, e a expectativa de decepção se torna quase automática. Outro indicador é o medo de se abrir emocionalmente. A mulher desiludida tende a criar barreiras internas, evitando se expor por receio de se machucar novamente. Isso pode se refletir em dificuldade para se comunicar, relutar em compartilhar sentimentos ou evitar intimidade emocional, mesmo quando a segurança aparente. O cinismo em relação a relacionamentos também é um sinal recorrente. Comentários sarcásticos, descrença no amor duradouro ou na capacidade de parceiros mudarem são manifestações externas de frustração interna. Essa postura pode afastar conexões genuínas, mas muitas vezes surge como mecanismo de proteção emocional. Além disso, dificuldade em acreditar na reciprocidade se torna evidente. A sensação de que o esforço emocional sempre será desigual faz com que a mulher reduza suas expectativas ou se mantenha emocionalmente distante, dificultando o desenvolvimento de vínculos autênticos. Reconhecer esses sinais é essencial, pois eles indicam que o padrão de frustração precisa ser analisado. É o momento de refletir sobre escolhas, comportamentos e expectativas, permitindo que a desilusão seja compreendida antes de se tornar um obstáculo maior. Esse reconhecimento cria base para estratégias eficazes de enfrentamento e crescimento emocional, abrindo caminho para relações futuras mais saudáveis e equilibradas. Capítulo 4. Consequências emocionais e psicológicas. A desilusão com relacionamentos heterossexuais não afeta apenas a percepção sobre os outros, mas também tem impactos profundos na vida emocional e psicológica da mulher. Um dos efeitos mais evidentes é a queda da autoestima. Sentir-se repetidamente decepcionada pode levar à crença de que ela não merece relações saudáveis, reforçando inseguranças e autocríticas constantes. A insegurança emocional também surge com frequência. A experiência de frustrações recorrentes cria uma sensação de vulnerabilidade, em que confiar em um parceiro parece arriscado demais. Isso pode gerar ansiedade em situações de intimidade ou medo de se comprometer, mesmo quando a relação apresenta sinais positivos. Além disso, a desilusão frequentemente provoca tristeza, frustração e até raiva. Esses sentimentos podem se acumular, afetando decisões cotidianas, padrões de comportamento e até a forma como a mulher se relaciona com amigos e familiares. Muitas vezes, essas emoções não resolvidas levam a padrões repetitivos, em que relacionamentos futuros são prejudicados por expectativas negativas ou autossabotagem inconsciente. Outro impacto relevante é a dificuldade de se abrir para novas experiências afetivas. A desilusão pode gerar resistência a iniciar relacionamentos, manter proximidade ou investir emocionalmente, criando um ciclo de isolamento emocional, mesmo que temporário. Reconhecer essas consequências é crucial. Elas não indicam fraqueza, mas sim sinais de que ajustes são necessários para preservar o bem-estar emocional. Compreender o impacto psicológico da desilusão permite identificar áreas de vulnerabilidade e iniciar estratégias conscientes de enfrentamento, preparando a mulher para tomar decisões mais equilibradas e saudáveis em futuras relações. Capítulo 5. Estratégias para lidar com a desilusão. Superar a desilusão em relacionamentos heterossexuais exige mais do que apenas esperar que o tempo cure feridas. É necessário agir de forma consciente, adotando estratégias que promovam autoconhecimento, fortalecimento emocional e clareza na tomada de decisões. Um dos primeiros passos é a autorreflexão profunda. Avaliar padrões de escolha, reconhecer experiências repetitivas e identificar o que gerou frustração ajuda a compreender não apenas o outro, mas também os próprios comportamentos e expectativas. Outra estratégia essencial é definir limites claros. Mulheres desiludidas muitas vezes tentam agradar ou ceder excessivamente para manter uma relação, mesmo que isso comprometa sua integridade emocional. Estabelecer limites saudáveis protege energia emocional e permite que decisões sejam tomadas com base em respeito próprio, evitando repetir experiências negativas. O autocuidado é outro elemento central. Investir em atividades que promovam bem-estar físico, mental e emocional fortalece a confiança e a autoestima, criando resiliência frente a decepções. Pequenas ações diárias, como hobbies, exercícios, momentos de lazer ou meditação, ajudam a restaurar equilíbrio e perspectiva. Buscar apoio psicológico ou social também é fundamental. Conversar com amigos de confiança, familiares ou profissionais permite desabafar,
receber orientação e enxergar situações sob uma nova perspectiva. Esse suporte externo não diminui a autonomia, pelo contrário, potencializa a capacidade de enfrentar frustrações de forma consciente. Por fim, é importante reavaliar expectativas. Nem toda decepção é sinal de falha. Muitas vezes, ela revela padrões que precisam ser ajustados ou sinais de que o parceiro ou a relação não estão alinhados aos valores pessoais. Reconhecer isso evita frustrações futuras e abre caminho para escolhas mais conscientes, promovendo relações mais equilibradas e satisfatórias. Aplicar essas estratégias exige disciplina e paciência, mas cada passo contribui para transformar a desilusão em aprendizado e fortalecimento emocional, preparando a mulher para relações futuras mais saudáveis e alinhadas com seus valores e necessidades. Capítulo 6. Transformando desilusão em crescimento. A desilusão, embora dolorosa, pode se tornar uma poderosa ferramenta de crescimento pessoal. Cada experiência frustrante oferece pistas sobre padrões emocionais, escolhas repetitivas e expectativas que precisam ser ajustadas. Ao olhar para essas situações com honestidade, a mulher transforma a frustração em aprendizado, fortalecendo sua autonomia emocional e ampliando a clareza sobre o que realmente busca em um relacionamento. O primeiro passo para essa transformação é a análise das experiências passadas. Perguntas como: o que eu realmente quero? Quais comportamentos não estou disposta a tolerar? E que padrões se repetem? Ajudam a identificar áreas que precisam de atenção. Essa reflexão não busca culpados, mas sim compreensão e autoaperfeiçoamento. Em seguida, é essencial redefinir expectativas e padrões. Muitas desilusões surgem da tentativa de encaixar relações reais em idealizações ou de aceitar comportamentos que não correspondem aos próprios valores. Ajustar expectativas não significa se tornar cínica, mas sim reconhecer limites, respeitar a própria integridade e aprender a escolher relações alinhadas aos princípios pessoais. O desenvolvimento da resiliência emocional também é fundamental. Cada decepção enfrentada com consciência fortalece a capacidade de lidar com conflitos, frustrações e desafios futuros sem perder equilíbrio. Isso cria segurança interna e confiança para investir em relacionamentos saudáveis, evitando padrões que antes geravam sofrimento. Por fim, transformar a desilusão em crescimento envolve aprender a valorizar a própria jornada. Reconhecer conquistas, pequenas vitórias e momentos de autoconhecimento reforça a autoestima e motivação para continuar evoluindo. Essa mudança de perspectiva permite que a mulher não apenas supere frustrações passadas, mas construa relações futuras mais autênticas, equilibradas e satisfatórias, transformando cada experiência negativa em um passo significativo rumo à maturidade emocional. Capítulo 7. Histórias e exemplos inspiradores. Nada ilustra melhor o impacto da superação da desilusão do que exemplos reais de mulheres que conseguiram transformar frustrações em crescimento emocional. Considere uma mulher que passou anos em relacionamentos marcados por desapontamentos repetidos. Inicialmente, ela se sentia incapaz de confiar, cínica quanto à reciprocidade e emocionalmente exausta. No entanto, ao investir em autoconhecimento, estabelecer limites claros e redefinir suas expectativas, ela aprendeu a identificar padrões prejudiciais e a escolher parceiros alinhados aos seus valores. Com o tempo, sua vida afetiva tornou-se mais equilibrada e satisfatória, baseada em respeito mútuo e autenticidade. Outro exemplo é o de mulheres que utilizaram a desilusão como motivação para crescimento pessoal e profissional. Ao perceberem que a dependência emocional ou expectativas irreais geravam frustração, decidiram focar em objetivos próprios, hobbies, carreira e desenvolvimento pessoal. Esse movimento aumentou a autoestima, confiança e clareza sobre o tipo de relacionamento que desejavam, atraindo conexões mais saudáveis e respeitosas. Há também histórias de mulheres que aprenderam a reconhecer sinais de relacionamentos tóxicos antes de se comprometerem, graças à experiência adquirida com decepções anteriores. Elas se tornaram mais seletivas e conscientes, evitando repetir ciclos dolorosos. Essa habilidade de aprendizado contínuo mostra que a desilusão não precisa ser paralisante. Ela pode ser uma ferramenta de amadurecimento emocional e inteligência relacional. Esses exemplos inspiram porque demonstram que a transformação é possível e prática. Cada trajetória é única, mas todas compartilham princípios comuns: reflexão, assertividade, autocuidado e coragem para enfrentar frustrações. Ao se inspirar nessas histórias, qualquer mulher pode perceber que a desilusão não é um ponto final, mas uma oportunidade concreta de evoluir,
fortalecer-se emocionalmente e construir relações futuras mais saudáveis e equilibradas. Capítulo 8. Erros comuns a evitar. Mesmo com consciência e estratégias, muitas mulheres cometem erros que prolongam ou aprofundam a desilusão. Um dos principais é culpar exclusivamente os parceiros ou terceiros. Embora algumas frustrações sejam resultado de comportamentos externos, assumir que apenas o outro é responsável pelas experiências vividas impede a reflexão sobre escolhas pessoais e padrões repetitivos. Outro erro frequente é repetir padrões antigos de relacionamento. Procurar parceiros com características semelhantes às de experiências frustrantes anteriores ou tolerar comportamentos que não correspondem aos próprios valores mantém o ciclo de decepção. Reconhecer esses padrões é essencial para quebrar o ciclo e construir relações mais saudáveis. Negligenciar o autoconhecimento também é um equívoco comum. Evitar olhar para dentro, ignorar emoções ou suprimir frustrações impede o aprendizado e a evolução emocional. A desilusão só se transforma em crescimento quando é compreendida e processada conscientemente. Por fim, evitar enfrentar emoções difíceis prolonga o sofrimento. Fugir de sentimentos de tristeza, raiva ou frustração não resolve o problema. Ao contrário, pode gerar ansiedade, cinismo e resistência a novas conexões. Evitar esses erros permite que a desilusão seja um ponto de partida para aprendizado, autodescoberta e fortalecimento emocional. Com paciência, reflexão e prática, é possível transformar experiências negativas em lições valiosas, preparando o caminho para relações futuras mais equilibradas e gratificantes. Ao longo deste vídeo, exploramos os fatores que levam mulheres a se sentirem desiludidas com relacionamentos heterossexuais, os sinais dessa frustração, as consequências emocionais e psicológicas e as estratégias para lidar com essas experiências de forma consciente. Cada capítulo mostrou que a desilusão não é um reflexo de falha pessoal, mas uma oportunidade de aprendizado, autoconhecimento e crescimento emocional. Mulheres que enfrentam essa desilusão podem transformar a experiência em força, identificando padrões, ajustando expectativas e estabelecendo limites claros. Ao investir em autocuidado, reflexão e apoio emocional, é possível reduzir o impacto da frustração, fortalecer a autoestima e preparar-se para relacionamentos futuros mais saudáveis e equilibrados. A jornada envolve paciência e disciplina, mas cada passo dado constrói resiliência e segurança interna. Mais do que superar decepções, a verdadeira transformação acontece quando a mulher aprende a valorizar sua própria trajetória. A experiência de desilusão se torna uma ferramenta de crescimento, permitindo escolhas mais conscientes e relações baseadas em respeito, reciprocidade e autenticidade. Reconhecer emoções, enfrentar desafios internos e redefinir padrões não apenas melhora a vida afetiva, mas também fortalece a autoconfiança e a capacidade de viver de acordo com os próprios valores. Portanto, a desilusão não precisa ser um ponto final, ela pode ser um ponto de partida. Com reflexão, ação e aprendizado, cada mulher pode transformar frustrações passadas em crescimento real e duradouro, construindo uma vida afetiva mais equilibrada, gratificante e alinhada com quem realmente é. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.